Olá pessoal, terceiro dia de Concrete Show, estamos aqui diretamente, de São Paulo Expo, num dos maiores eventos aí da cadeia da construção brasileira e da América do Sul, viu, Manuel? Você já acompanhava Concrete Show, Manuel? Acompanho já há alguns anos, mas nunca tinha vindo, sendo bem sincero, só acompanhando de longe. E olha só, bom, aqui, cara, estão todos os maiores players aí, da construção civil. É uma feira que eu participo há anos, faz parte do meu crescimento profissional. E estar aqui na 15ª edição do Concrete Show como embaixador e também com o PoeiraCast, o podcast oficial da Concrete Show, para mim é uma grande honra. E eu fico mais feliz ainda em receber por bons profissionais, profissionais que a gente tem contato diariamente agora, Manuel? Então, para vocês que estão nos assistindo aqui, o Manuel vai se apresentar e a gente já está até desenvolvendo algumas coisas juntos que a gente vai falar ao longo desse bate-papo aí. Manuel, seja muito bem-vindo, cara. Para mim é uma honra ter você aqui. A gente que se fala há um bom tempo já aí pela internet e agora também dentro do canteiro de obras, Manuel? Obrigado, eu que agradeço aí o convite. É uma honra estar com você. Já te falo algumas vezes isso, já te acompanho há bastante tempo no digital. E ter te conhecido, acho que foi uma grata surpresa de conhecer uma pessoa que é um engenheiro, que está vivendo o dia a dia e poder compartilhar e trocar essas experiências aí. Sempre é um prazer conversando com você. Obrigado aí pelas palavras. E olha só, já vamos ir direto ao assunto, Construção ainda existe um grande gargalo dentro da construção que se chama gerenciamento, se chama planejamento de obras. E o que você faz veio para veio para ajudar exatamente nesse ponto, Manuel, me explica aí o que é a Obra Lean, fala um pouco da sua trajetória, fique à vontade, cara. Bom, eu me chamo Manuel Toledo, eu sou engenheiro civil de formação, como a gente já conversou. Eu trabalhei alguns anos na construção civil, então participei de obras e tudo mais. Depois tive um período que eu trabalhei com tecnologia em algumas startups de mercado. E aí foi quando eu fundei o Obra Lean em 2020, tendo vivido algumas dores aí de canteiro, de acompanhamento de planejamento, cronograma e as dores de... Mas isso existe, cara? Dor dentro do canteiro? Com certeza. E eu acho que a nossa área, principalmente, é uma área que tem muita dor há muito tempo já. A gente está muito atrasado em relação à tecnologia, isso é um fato. Acho que a gente usa pouca tecnologia, não no sentido de material, nem nada disso, mas no sentido de usar mesmo software dentro das obras. A gente ainda faz casa ou constrói obra do jeito antigo, eu acho, Então eu vim muito com essa cabeça de olhar para cronograma, planejamento de obra, como sendo algo essencial para o dia a dia aí, para que a gente tire um pouco do peso também e trabalhe mais sendo engenheiro. Eu falo que a gente às vezes vira um tocador de obra em vez de trabalhar em engenharia, A gente estuda tantas frentes, mas a gente consegue às vezes implementar muito pouco o nosso conhecimento. Ô Manuel, você tocou num assunto aí e eu já vou te fazer uma pergunta. É a seguinte, cara. Por que você acha que a tecnologia, olhando em outro braço forte da economia brasileira, que é o agronegócio, que a tecnologia lá é sensacional? Por que a construção civil ainda não consegue implementar a tecnologia como o agronegócio? Eu acho que boa parte do que a gente vive hoje de falta de implementação de tecnologia é um pouco da quebra da cultura que a gente tem dentro dos canteiros de obra. A gente ainda tem um pouco do mito de minha equipe não vai conseguir preencher uma informação, não vai conseguir acompanhar. E eu gosto sempre de um exemplo que eu ouvi de uma pessoa da engenharia, que era falando assim, se você falar com qualquer encarregado ou qualquer mestre de obra, se ele tem um banco digital, ele vai te responder que sim, que ele já usa o WhatsApp, ele já usa o e-mail, ele já usa qualquer tipo de tecnologia do mercado, E eu acho que, fazendo um comparativo com o agro ele trouxe muito essa perspectiva e investiu nisso, Eu acho que o principal é apostar também nisso, Tá todo mundo um pouco aprendendo junto, implementando um software dentro de um canteiro de obra. É uma quebra de cultura, a gente ainda vai ter que vencer essa barreira, mas eu acredito que o agro apostou nisso e hoje a gente tem, Se a gente for olhar qualquer perspectiva mundial, o nosso agro tá super à frente. Na ponta, E eu acredito que no Brasil a gente tem essa mesma perspectiva. A indústria ela é super factível quando a gente fala de PIB no mercado. E a gente tem essa
nossa prerrogativa de investir nisso também. Então, acho que, né, você é uma pessoa que acredita nisso, que está agora aí com a gente nessa parceria, a gente está investindo juntos nesse setor, e eu acho que essa parte de tecnologia para a obra não tem caminho de volta. Essa é a minha opinião. Essa é a verdade, né? Bom, e também tem aquele mito, né? Da tecnologia vai tirar emprego, a tecnologia vai deixar muita gente de lado. Realmente, pode até deixar se a pessoa não se preparar, né? Então eu digo, assim como a inteligência artificial, né? O pessoal fala, a inteligência artificial vai substituir o pessoal. Não, rapaziada. Vocês serão substituídos por quem sabe utilizar a inteligência artificial. Quem sabe operar com a tecnologia. Manuel, então em 2020, do nada surgiu a Obra Lean, ou já era algo que você vinha planejando, estava nos seus planos? Já era algo que eu queria caminhar, né? Então a gente fundou a startup em 2020, eu fiquei basicamente um ano aí desenvolvendo a tecnologia, né? A nossa tecnologia é 100% proprietária. Brasileira. A gente hoje já está fora do Brasil, graças a Deus, mas a gente está aqui focando que eu quero muito, tenho esse ímpeto de melhorar aqui, eu acho que a gente precisa caminhar e evoluir aqui o que a gente tem de oportunidade. Manuel, 2020 a gente estava, no meio da pandemia. No meio da pandemia, exato. Bom, para uma plataforma de gerenciamento, foi complexo isso, cara? Para fazer o primeiro desenvolvimento do MVP, os primeiros testes, a gente começou os primeiros testes em 2022, tá? Em janeiro de 2022. Foi a nossa primeira obra, uma obra que já tinha uma capacidade de pessoas significativa, e foi quando a gente fez o start da tecnologia. Então, nesse período de pandemia, a gente ficou desenvolvendo o software, né? E aí a gente começou o go-to-market exatamente em janeiro de 2022. E aí hoje a gente está aí 2 anos e pouquinho já, né? Nessa jornada aí, atendendo diversos setores do mercado de construção. Quais setores que o Obra Lean consegue atender, cara? Hoje a gente atende o setor de imobiliário, a gente agora com vocês, né, falando muito de loteamento, que é uma grata surpresa, que eu acho que tem um futuro brilhante no Brasil pela questão de moradias, a gente precisa disso. A gente hoje atende concessionárias também, então de energia elétrica, de água, a gente já tem alguns cases interessantes de mercado. E a tendência é que a gente vá também um pouco para o mercado de franquias agora também, em 2024. A ideia é começar a expandir um pouco para o mercado de franquias. Bacana. Para quem não sabe, eu e o Manuel, nós já mantemos contato há um bom tempo já, né, por conta do Instagram. E graças a Deus, este ano, né, começamos um loteamento onde temos, né, autonomia, né, full, né, dentro desse empreendimento, e tiramos esse projeto do papel, né? Hoje o Manuel com Obra Lean, ele dá todo o suporte para a gente na questão de gerenciamento, né? Planejamento lá da obra, juntamente com os meninos lá na ponta, né? O Júnior, o Thiago, e eu e o Rafa ali na coordenação. E a primeiro momento, viu, Manuel, eu vou abrir o coração para você. Eu achava que ia ser muito mais difícil. Eu achava que teríamos alguns problemas, né, de aceitamento daquele processo. Sim. Mas a facilidade e a interface que o Obra Lean nos dá quebrou isso totalmente, viu, cara? Então eu quero deixar os parabéns aí para você, porque é um programa, né, uma plataforma muito intuitiva, tranquila de operar, de fácil entendimento de todos os envolvidos, independente se o cara é mais técnico, sim, se o cara é só o cliente. E eu vou falar para você que ao longo desses mais de 15 anos aí que eu atuo com loteamento, eu tenho a certeza que eu já experimentei de pelo menos uns 5 ERPs ou alguns programas que prometiam facilitar a nossa vida e que no final das contas o comercial funcionava, mas gerava mais um problema. A gestão da obra era o bom e velho Excel. Não que eu tenha abandonado ele ainda, mas ele está me servindo mais como backup do que de outra coisa, tá? Então conta pra gente essa facilidade, o que a gente está fazendo lá na obra de Embu Iguaçu. Conta aí um pouquinho pra galera. Legal. A gente está fazendo um acompanhamento, né, da obra, a gente auxilia também nessa parte de planejamento. Eu acho que é muito importante que a gente traga uma perspectiva de mercado também, né? Unindo, eu falo que o conhecimento ele já está com vocês, né? A gente só vai exponencializar ele agora.
E a facilidade de preenchimento sempre foi o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo sempre foi que o colaborador da ponta tivesse facilidade de preencher. Porque eu falo que a gente, como engenheiro, a gente pode planejar, pode pensar em todas as estruturas. Mas se o pessoal que está lá na ponta não estiver alinhado com o mesmo propósito, a gente, na verdade, vai ter um planejamento de contrato, que eu falo, né? Que ele não vai ser executado. Então, acho que essa foi a nossa preocupação. A gente fez a implementação com o pessoal de campo, né? Você lembra que acho que a gente em um dia conseguiu colocar isso para rodar, né, no campo. Em um dia. E no mesmo dia a gente já fez o cronograma, já começou os preenchimentos, os diários de obra, etc. E agora a ideia é, como eu sempre falo, a primeira construção é a inserção dos dados, né? Depois a gente agora vai trabalhar o algoritmo para que o algoritmo permeie e traga possibilidades de processos executivos. E eu falo que é aí que está o grande ganho de toda empresa, né? Se você consegue entender quanto tempo teu fornecedor trabalha, com quanto tempo você tem ali de estoque, quanto tempo você pode tá acompanhando o teu projeto, você começa a ficar mais previsível, né? E previsibilidade, né? Dentro com tecnologia. de uma obra, poxa, dentro de uma obra, quando a gente está né? falando de ganho, né? Eu falo que de custo indireto seja o ganho de uma entrega final, mas a satisfação do cliente também de não ter nenhum atraso, né? Eu acho que esse é o principal ponto aí. Bom, pessoal, vocês estão acompanhando aí o bate-papo com o nosso querido amigo Manuel Dobralim. Aqui no PoeiraCast é assim, cara, é um bate-papo informal de amigos. Eu quero aproveitar aqui o intervalo para mandar um beijão enorme para minha querida Tita da assessoria. Tita, obrigado pela presença, obrigado pela amizade. Ó, toma cuidado com a jaguatirica japonesa aí, viu? É perigosa, tá bom? Beijo, Tita. É assim, cara, PoeiraCast assim, legal. A gente vê o amigo, vê. Isso que é legal da feira, né? Legal. Ô, Manuel, e me fala uma coisa, você como startup tá num programa muito bacana, né? Conhecido aí no meio. Quer falar pra gente um pouco disso, de vocês estarem lá no Cubo, né? Legal. A gente participa, a gente hoje é uma das, acho que são 30 e poucas startups, né? A gente tá desde 2023, é uma das startups do Cubo do Itaú. Então a gente consegue ali ter um impulso de pessoas, de conhecimento, de contatos, que é muito interessante pra gente, né? Foi uma grata surpresa a gente ter entrado no BET em 2023, a gente continua até hoje, provavelmente vamos renovar aí para 2024, 2025, né? E continuar nesse ecossistema é muito importante ter essa vivência com outros fundadores também, né? Porque a gente foge um pouquinho, às vezes, até do trivial, que é falar de obra, e aí a gente está falando de empresa, de uma startup de tecnologia, de pessoas e tudo mais. Cara, e como que funcionou? Como que funciona para você? Como que vocês conseguiram entrar lá, processo? Como que funcionou, a gente participou de uma seleção, né? Eu não sei te dizer quantas startups foram selecionadas, mas do setor das startups de planejamento e gerenciamento, a gente foi a escolhida para fazer parte do Hub. Então, óbvio que no Brasil a gente tem outras startups que também trabalham com essa mesma síntese, mas a gente foi a escolhida para estar lá dentro. A gente participou da seleção, foram 3 chamadas, né? A gente fez a apresentação, faz o famoso pitch, né? O elevator pitch, a gente tem que apresentar, mostrar nossos números, né? Quem a gente atende de mercado. Então, por a gente hoje já ter consolidado em alguns mercados e ter alguns cases interessantes, aí a gente conseguiu entrar e fazer parte desse hub aí, que é o maior hub da América Latina, né? Então, a gente está falando de ser visualizado praticamente pelo mundo, né? Os olhares estão olhando para as startups de lá. As conexões que lá, né, que geram lá, né? E outra, você busca em outros mercados, né, outras soluções que podem ser implementadas dentro do nosso setor. Exato. E assim, o Manuel já em questão de construção, de incorporação, o Manuel a obra ali já vem atendendo, e como ele falou, infraestrutura, a gente está fazendo essa parceria para desenvolver, para colocar à disposição desse mercado que é sensacional, é enorme. Pô, o gerenciamento bem feito, né, de obras não é somente as grandes construtoras, né? Você veio da Odebrecht, não foi? Sim, trabalhei na Odebrecht. Lógico, lá a excelência acontece lá, né? Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, a nova Engevix, enfim. As grandes já olham isso e cuidam disso há um bom tempo. Sim. E a gente fica com aquela coisa interna da gente que, pô, a gente é médio, a gente é pequeno, a gente não precisa disso. Pelo contrário, hoje em dia, com a concorrência acirrada que está, com as margens diminuindo cada vez mais, né, margem de lucro, concorrência aumentando, são nesses pontos que a gente vai ganhar o jogo, né, Manuel? E eu acho que é um ponto também de agregar valor para o teu colaborador, né, para a tua equipe, porque quem já viveu obra sabe o trabalho que dá, a dor de cabeça que é, e se você não tem apoio hoje, né, você acaba sofrendo isso. Então acho que é importante a gente estar
também levando isso pro outro lado, né? A pessoa podendo se comunicar de uma forma mais organizada, o cronograma sendo o mesmo, a transparência da informação. Então, até eu falo assim, para reter talentos é importante também, né? Porque senão vem outro concorrente, oferece um salário maior, às vezes a pessoa vai embora. Dessa forma você tem um diferencial. Sabe o que é o mais bacana? Lá na obra, lá no controle que a gente está fazendo, né, Manuel? A gente começou, vou dar o exemplo da terraplenagem. A gente começou a controlar a terraplenagem por dia, né? Avanço por dia. Aí a gente já está num nível maior que agora, né? A gente já está controlando por viagens, né, Por Manuel? quantidade de viagens. Por quantidade de viagens, sim. cara. E calculando a quantidade estimada, a quantidade necessária, conforme o que está o restante faltando. Exatamente, cara. Então, olha o nível, né? Olha o planejamento que isso... as oportunidades, as possibilidades que você vai tendo, né? E o melhor de tudo, que você consegue acompanhar e consegue ter seus próprios índices, né, de produção, né, Manuel? Esse é o segredo, né? Eu acho que esse é o segredo. Eu falo para isso. Não adianta você copiar um modelo de alguém achando que você vai implementar na sua cidade e que esses são os indicadores milagrosos que você vai ter. Na verdade, você constrói sua própria cultura, né, através do cronograma. Isso vira processo executivo. Então, uma facilidade que a gente faz eu falo, nesses 15 anos você já fez muita obra. Se você estivesse usando o Obralim nesses 15 anos, você teria todo o histórico de fornecedores, você teria todo o histórico de equipes, de produtividades estimadas para tipos de solos diferentes, para tipos de locais diferentes, para datas diferentes aí que a gente tem. Então, eu acho que esses dados bem construídos, você vai ter uma base, eu falo de longevidade até para a própria construtora, né? Porque você vai começar a ter uma perspectiva de futuro para um novo colaborador que entra falar, esse é o nosso processo executivo. Olha o banco de dados aí que você vai entender. Então, esse é o nosso objetivo, para daqui a 5 anos você olhar para trás e falar, caramba, eu devia ter usado o Obralim 10, 15 anos atrás. Né, isso aí. E a gente já está num bate-papo, né, em questão do gerenciamento, que a gente já está querendo aprofundar um pouco a mais, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. O Manuel já está pensando como integrar a questão da previsão, né, do tempo, porque nós que trabalhamos, né, com obras de infraestrutura, loteamento, a gente não fica no escritório, a gente fica céu aberto lá e exposto aí às variações, né, do climático. Né? Então, isso é um gargalo pra gente. Sim. Então, a gente tem costume... Bom, a gente sabe que na região do Sudeste a gente consegue levar uma obra, se nada fugir do normal, até meados de novembro. Meados de novembro até meados de março, sim, a gente reduz drasticamente a produtividade, o pessoal em campo. Aí a gente tem que, enfim, dançar conforme a música, né? E isso a gente já vai tentar colocar no nosso planejamento para já facilitar aí, adiantar a compra de material, a equipe de manutenção vai entrar. Essa preocupação em se adequar ao mercado, ela é constante dentro da Obralim. Sim, a gente sempre está olhando para o futuro, né? Uma das perspectivas que a gente tem, a gente pode falar sem problema nenhum, a gente está fazendo uma parceria com o Climatempo, onde a gente vai ter as previsões de chuva dentro do sistema, né? A gente já faz isso para alguns tipos de obra, tá? Então a gente vai adaptar agora para o tipo de obra de infra, mas a gente vai ter a previsibilidade das chuvas dentro das tarefas. Então, tarefas que são impactadas pela chuva, a gente vai ter um alerta antes. O que isso tem de benefício? O sistema hoje ele tem um autorreplanejamento automático. Então ele faz já essa leitura desse dado e ele pode te dar uma opção ali. A gente estava até conversando isso antes, né? Como você tem as datas ali, marcos de entrega, é importante você saber se de repente você precisa colocar uma máquina a mais. Porque o prejuízo pode ser muito maior por não colocar essa máquina. Exato. Então a ideia é que a plataforma ela seja a gente estava falando de Pareto, né? É a mesma coisa, a gente vai trazer esses dados. Só que para isso a gente precisa construir a alimentação desses dados. E aí é o que você trouxe, que você achou que a gente, né, que ia ter essa dificuldade. Mas hoje a gente já vê que é uma realidade. Quando você começar a olhar os números, você começa a falar, caramba, mas isso, se eu posso ter já de forma automatizada, eu falo, você pode fazer esse tipo de cálculo no Excel, num papel? Você pode. Mas qual que é o tempo que você vai levar para ter essa análise, né? Para reunir todas essas informações. Então a gente já traz isso de forma automática dentro da plataforma. Isso que é bacana, né? E assim, só para vocês terem ideia, o evento aqui, a Concrete Show, começou terça-feira. Ou seja, eu tô terça, quarta e quinta sem pisar na obra. Exato.
E o que tem me facilitado a vida é o preenchimento, é os RDOs, tá acompanhando a obra Tô acompanhando a obra remotamente e sabendo de tudo que está acontecendo online, porque o Júnior, que é nosso engenheiro residente, engenheiro de produção, ele vai montando o diário de obras ao longo do dia. Então ele pisou lá na obra, ele já começa a lançar a atividade e isso a gente já vai acompanhando. Exato, vai retroalimentando. Exatamente. E isso pra gente dá uma segurança enorme, dá uma tranquilidade de estar aqui focado, né? Sim. E para entregar até um conteúdo bacana para vocês, para receber o Manuel aqui. Então, cara, isso já está refletindo dentro da nossa construtora, viu, Manuel? Tenho certeza disso. E eu tenho certeza que o futuro, a gente tende a melhorar mais ainda, né? Trazendo mais perspectivas correlativas ao setor de infra. E eu tenho certeza que no futuro você vai estar olhando obras talvez até fora do Brasil, sendo bem sincero. O Manuel tá tentando, já tá quase fazendo a gente mudar de ideia, que a nossa ideia era voltar ali uma atuação, sei lá, de 200 km ali do nosso de raio regional, mas ele já tá plantando a sementinha pra gente voltar a fazer obra no Brasil inteiro, tá bom? Manuel, e fora, falando do nosso case, lá de Embu Guaçu, do Madalena, a gente já colocou as etapas iniciais de obra, hoje a gente tá fazendo terraplenagem, o gabião, a gente já vai entrar com a drenagem daqui a pouco e então a gente está montando, como é algo novo para a infraestrutura, a gente está modelando para entregar daqui a pouquinho algo bem consistente para vocês utilizarem, lógico, dentro da realidade de vocês, dentro dos índices de vocês, da região de vocês, mas algo que com certeza a gente testando e falando, pessoal, tá funcionando, vale a pena, vai estar mais fácil para o entendimento de vocês, né, Manuel? Isso. E acho que complementando, acho que para estar aplicando a mão de obra, né? Eu falo que num mercado que a mão de obra é super escassa, a gente tem que saber reaproveitar e jogar o tempo a nosso favor. E eu falo que a única coisa que o dinheiro não compra é tempo, né? Tempo. Então, quando a gente começa a organizar e ver isso dentro de um software, hoje a gente tem clientes que operam 100% todas as obras da construtora dentro do software, com 450, 500 pessoas aí simultâneas, e ele consegue fazer a realocação já com os novos lançamentos. Eu falo que quem entende essa matemática, vamos dizer assim, é fantástico, porque aí você de fato consegue se planejar. Então você também com certeza vai começar a visualizar isso, porque essas datas vão ficar mais reais daqui a pouco, e daqui a pouco você vai conseguir realocar as equipes como se fosse uma indústria mesmo. E é isso que a gente precisa trazer para o mercado da construção. A gente precisa olhar para industrializar, não é só construir dentro de um lugar fechado. Industrializar também é processo executivo, é olhar um pouco para isso, para as pessoas que estão aí na ponta. É isso aí, é sensacional. E outra, né? A capacitação que isso traz para a pessoa, né? A evolução pessoal, de conhecimento, é responsabilidade social também, né? É isso aí. Bom, Manuel, a gente está arrumando aí para os finalmente. O bate-papo aqui passa rápido, né, cara? Mas é tão legal que vai forçar a gente a voltar a falar em outro episódio aí. Legal. E talvez a gente faça até um episódio lá dentro da obra, hein? Pô, vamos fazer. Imagina? Pô, vamos Vini, fazer. Será que dá certo fazer um podcast lá na obra? Vamos embora? Legal, vamos fazer. Mas é isso. Sim. Manuel, deixe seu recado aí para quem ainda tem dúvida sobre a tecnologia dentro dos canteiros de obra. Fala um pouco do Obralim, onde te acham, enfim, fique à vontade. Bom, eu convido vocês a poderem olhar nosso site, né, www.obralim.com.br. Eu acho que quem tem dúvida tem que desmistificar isso aí pro canteiro, tem que trazer essa perspectiva de tecnologia, tem que começar a olhar para isso e a gente está super disposto a conversar. A gente é uma equipe super enxuta, mas que está sempre disposto a ajudar, a evoluir também. Então a gente fica aí nas nossas redes, nosso Instagram, Obralim, né? E vocês podem me achar também, Manuel JF Toledo, e a gente está à disposição aí para qualquer contato. E olha só, ele fala que é enxuto, né? Que a equipe é enxuta, mas tá lá sempre à disposição. Isso é verdade, porque a gente tem um grupo lá do gestão, né? Da gestão do Madalena lá em Embu. E, cara, ali o dia passa, a gente vai soltando as necessidades, as dúvidas, né? No final do dia, na noite já. E o Manuel sempre atencioso, tirando as dúvidas do pessoal lá de campo de planejamento. E é isso que faz a diferença dentro de uma plataforma de gerenciamento, dentro de um ERP, enfim.
essa proximidade, né? Porque quanto maior a empresa, você vai ser somente mais um, vai entrar na fila e às vezes as nossas urgências, nossas dúvidas dentro do canteiro de obra, elas precisam sempre ser resolvidas no ato, porque dinheiro custa, enfim, né, cara? Cara, obrigado pela atenção, viu, Manuel? Eu que agradeço. Cara, obrigado pela parceria, eu que viu, agradeço. Cara? Obrigado. Graças a Deus deu certo. O Manuel que vai ser pai já, né, Manuel? É verdade. Então, vai ter que vender bastante obra limpa aí, É isso aí. Obrigado aí pelo convite. Espero que a gente possa gravar na obra. Acho que vai ser muito legal. E ó, pra quem quiser encontrar a gente, a obra lá que a gente está fazendo, a obra do Infraurbana, juntamente com o meu sócio Rafael da TRK, ela é aberta, é de vocês. O Manuel sempre está lá, uma vez ao mês o Manuel vai lá, ou de terça ou de quarta, a gente se adequa lá. E fica o convite para vocês, quem quiser visitar a obra, entender um pouco como que é a obra Lean, a nossa operação, tá? A nossa obra ela já é aberta, né? É um loteamento, então é só chegar lá, chamar a gente lá que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês, tá bom? Pessoal, é isso aí, é Concrete Show. Concrete Show também é infraestrutura, é mineração, é um mundo inteiro de soluções da cadeia produtiva aí, tá bom? Valeu!